A beleza do teatro grego que sobreviveu até os dias atuais. Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila e hoje é dia de teatro. Quero compartilhar com vocês a minha experiência de leitura da obra Édipo Rei, de Sófocles. Na verdade, o mito de Édipo é muito mais antigo do que esta obra que chegou até os nossos dias. Ele não é criação de Sófocles e muitos outros tragediógrafos também escreveram sobre Édipo, mas a obra que sobreviveu e que chegou até nós é a obra de autoria de Sófocles. Bem, Sófocles nasceu em 495 a.C. e a data aproximada da apresentação da peça Édipo Rei é de 430 a.C. Essas peças elas eram apresentadas nos festivais e Sófocles era um grande tragediógrafo. Ele sempre participava e ficava em primeiro ou em segundo lugar. Ele era filho de um rico mercador e por isso pôde estudar bastante, de modo que quando começou a escrever as suas tragédias para participar destes concursos, ele já chegou com muita força, porque ele já estava bastante preparado para isso. Não se pode ignorar o fato de que Sófocles ele ocupou cargos muito importantes em Atenas, e isso de alguma forma pode até ter influenciado na sua fama. Sim, ele conheceu a fama no seu período, na sua época, e quando ele morreu, foi considerado um ídolo, foi considerado um herói. Bem, essa peça então chega até nós, sobrevive centenas de anos e é muito conhecida. Teve adaptações para televisão, teve adaptações para teatro, muitas adaptações teatrais. E nesta história, nós conhecemos então inicialmente o rei Laio e a sua esposa Jocasta. Eles são reis de Tebas e eles têm um filho. Quando eles vão consultar um oráculo, que era a prática, o oráculo diz que este filho ele está fadado a matar o pai e se casar com a mãe. Para evitar esse destino trágico, o rei decide então mandar que os seus súditos levassem a criança e a abandonassem para que ela morresse. E aí sim, essa maldição estaria enterrada de uma vez. Acontece que o menino foi encontrado e acabou sendo criado pelos reis de Corinto. Um pouco desconfiado das suas origens na vida adulta, Édipo acaba consultando o oráculo e aí ele ouve a maldição que estava sobre a sua vida, de que ele mataria o seu pai e se casaria com a sua mãe. Temendo que isso acontecesse e considerando que os pais desta profecia eram os pais que o haviam criado, os reis de Corinto, ele então parte numa direção oposta. E essa direção é Tebas. No caminho, ele encontra um homem, mata este homem, e quando ele chega a Tebas, ele enfrenta a Esfinge. A Esfinge é um ser mitológico que aterrorizava as pessoas porque ela vivia lançando enigmas e as pessoas que não conseguissem decifrar esses enigmas eram mortas, de modo que a população toda vivia sempre sobressaltada. Era um ser com metade do corpo animal e com a cabeça humana. Mas Édipo vence a Esfinge e, como prêmio, ele recebe a mão da rainha Jocasta, que recentemente havia ficado viúva. Ele se casa com ela, eles têm filhos, Édipo se torna rei, mas num determinado momento, uma peste assola a cidade de Tebas. Então, como era costume, Édipo vai consultar o oráculo para saber
O que é necessário fazer para que aquela peste pare de fazer o povo sofrer? O povo estava em grande sofrimento. E aí, o oráculo diz, olha, procure quem matou o rei Laio. Esse assassino precisa ser punido. E aí, o Édipo começa essa investigação de uma maneira muito decidida. Ele realmente cuida do seu povo, ele quer ser um bom rei e ele quer livrar o povo de todo esse sofrimento, de todo esse tormento. Mas à medida em que essa investigação vai avançando, nós começamos a perceber que as pessoas que sabem da verdade, inclusive a pessoa que havia estado presente quando ele era um bebezinho e foi abandonado, essa pessoa acaba sendo chamada também. À medida em que essa investigação vai caminhando, nós podemos ver que as pessoas já começam a desconfiar que o Édipo é, na verdade, o filho do rei Laio que tinha aquela maldição. E as pessoas começam a tentar fazer com que Édipo pare essa investigação. A própria Jocasta, quando começa a ficar desconfiada da história, tenta fazer com que Édipo pare, com que ele não vá até o fim dessa investigação, porque seria uma verdade muito dolorosa. Mas a força de caráter dele fala mais alto e ele está realmente decidido a resolver esta situação. Chega um momento, então, que Édipo descobre a verdade e ele acaba se vendo numa situação extremamente delicada, porque, afinal de contas, ele tentou fugir da maldição e acabou indo ao seu encontro. Édipo Rei seria, então, o primeiro livro de uma trilogia, a trilogia tebana. Ainda teriam mais duas obras, que seriam Antígona, que é uma das filhas de Édipo, e nessa história se conta um pouquinho sobre os filhos do Édipo, e Édipo em Colono, que é o lugar onde Édipo realmente consegue ser recebido e onde ele passa os seus últimos dias. Esse mito sobreviveu muitos séculos, como eu disse para vocês, e inclusive foi utilizado pelo psicanalista austríaco Sigmund Freud na criação da sua teoria do complexo de Édipo, o que, claro, deu ainda mais força, mais vida para esta história. Não sei se você já teve essa experiência, não sei se você costuma ler teatro, se você não costuma, dê uma chance, vale muito a pena. É uma experiência muito diferente de se ler um romance, de se ler um conto. É uma leitura que flui num ritmo diferente. É uma experiência realmente sensacional. Se você não teve, dê uma chance. Pegue uma obra de teatro, conheça. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito diferente para você. Se você gosta de ler teatro, deixa aqui nos comentários. Se você conhece essa obra, não apenas de ouvir falar, mas se você já leu a história Édipo Rei, deixa aqui nos comentários a sua percepção, a sua opinião, se você gostou, se você não gostou, se você acha que o Édipo foi corajoso de ir até o final. O desfecho de toda essa história, claro que eu não vou contar, mas deixa aqui nos comentários a sua percepção de tudo isso. Se vocês estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Este é o Passeio Literário, sempre com dicas de literatura para vocês, trazendo contextualizações históricas e tentando, dentro do possível, diversificar as leituras e os autores, sempre buscando autores de países diferentes e livros diferentes também para compartilhar com vocês. Se você gostou dessa dica, não se esqueça de curtir e de convidar os seus amigos para conhecer o Passeio Literário. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você conhecer o livro, se você quiser. E eu volto em breve com mais aventuras literárias para vocês. Até lá!